Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Criminalcast. Antes de tudo, vou pedir essa moral para você. Vai lá, clica, se inscreve, não custa nada, não vai te encher e vai ajudar, vai dar essa moral aqui para o canal. Hoje eu estou aqui com mais um episódio, duas pessoas muito especiais. Já vou apresentar a doutora Lisa Andréia, minha amiga, que é delegada de polícia aqui no estado de São Paulo, conduz um projeto sensacional chamado NOAD, que ela vai explicar para mim, para nós, o que é. E o William, que trabalha com neurocomunicação, trabalha com comportamento adolescente e para nós aqui esse gancho é muito importante porque na criminologia o adolescente é protagonista de algumas coisas. Essa faixa etária é protagonista de atos criminosos, ou seja, é uma vítima. Essa faixa etária é muito propensa a atos criminosos, é uma faixa etária muito propensa a influências, ou seja, a criminologia que olha para o adolescente está olhando para o núcleo do fenômeno criminoso. Então, nada mais amarrado do que trazer esses dois grandes profissionais aqui. Então, já dou a palavra, Liz, muito obrigado por você vir aqui, se dispor a bater esse papo aqui comigo e com quem está assistindo. E eu já vou entrar quente aqui no seu trabalho. Hoje, você, além de várias coisas aqui na Polícia de São Paulo, você coordena o NOAD, que é o Núcleo de Observação e Análise Digital. Digital. Pelo que eu vejo nas redes, é uma unidade nova na polícia que está fazendo um monitoramento digital com relação à violência nas redes. Isso. Me explica um pouco esse projeto. Eu acho que é bom a gente iniciar do início, né? O NOAD surgiu a partir dos ataques à escola em 2023, né? No qual aqui em São Paulo nós tivemos 2 ataques. Infelizmente, 2 pessoas vieram a óbito. No início do ano de 2023, Tomásia Montoro, depois Sapopemba. E houve aí a necessidade do entendimento. Onde tudo acontece, o porquê acontece, perfilamento criminal, temos a vítima, qual o perfil da vítima? Houve a vítima, ela foi de alguma forma, teve bullying, cyberbullying? E todos esses questionamentos nos fizeram parar, né? Para o melhor entendimento. A gente não tinha nada disso em São Paulo, absolutamente nada. E a partir de então, nós começamos, e através dos inquéritos que já estavam instaurados para apurar esses fatos, nós chegamos à infeliz notícia de que os 2 ataques foram combinados e transmitidos online, ao vivo, numa call no Discord, né? E houve, a partir de então, a necessidade de nós estarmos nesse mundo, que até então ninguém estava, né? Ninguém da Polícia Civil estava ali. E eu digo para você, sem sombra de dúvidas, que ali eu vejo coisas perversas, cruéis, que forjam como nós, policiais, somos forjados no dia a dia, ou através de cursos de operações especiais. Ali dentro, eu não tenho dúvida nenhuma que eles são forjados ali. Crianças e adolescentes são cooptados e ali começam a migrar o intercrimine deles. É muito nítido pra gente, muito nítido. Começa num discurso de ódio, bobo, infantil, migra para um cyberbullying e aí vai, né? Aí vai para assédio sexual, indução à automutilação. É muito triste, muito triste. Então, esse núcleo, pelo que eu entendi, é uma unidade especial da polícia que está buscando estabelecer uma presença digital nas redes e, de uma certa forma, conhecer esse mundo de violência, de bullying, que envolve crianças e adolescentes, tanto como autor quanto como vítima, enfim, esse universo. Seria isso? Exato. Hoje nós temos policiais civis infiltrados, 24/7, nas redes e plataformas. Através desse nosso trabalho, foi possível que nós entendêssemos o que está ali. Porque seria muito cômodo, é o que o secretário, o Derrite, comenta, né? Onde ele vai com o núcleo, ele fala, em tese, seria um problema dos pais essa supervisão. Porque os pais de verdade não sabem o que tem ali, mas seria uma obrigação legal, até por previsão no ECA, seria supervisionamento dos pais. Só que a hora que a gente começou a ver tanto crime, e assim, nítido pra gente que os pais não sabem, eles desconhecem completamente, porque nós temos uma geração analógica falando com uma geração digital, né? Eles não se encontram. E aí houve a necessidade dessa criação desse núcleo.
E é um trabalho sensacional, porque a partir da observação digital, nós começamos a ter a certeza que o adolescente, que na maioria das vezes é um adolescente, tá? Infrator, que está ali praticando atos infracionais, ou raras vezes a gente tem um maior de idade que acabou de adquirir a maioridade, né? Ali seus 18, 19 anos, mas a grande maioria são adolescentes infratores. E ele cai, a gente sabe disso, né, Tomás? Ele cai, ele vai cair aqui em São Paulo, ele vai ser apreendido em São Paulo, internado em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, até do mundo, porque a gente tem alvos na França, a gente tem alvos em Portugal, então mais dia menos dia ele cai. Mas a gente percebeu ali que era muito melhor, muito mais produtivo nós salvarmos vítimas, né? E hoje nós temos um número maravilhoso de vítimas salvas porque um policial não dormiu, vítimas salvas porque o Estado estava ali presente 24 horas por dia, como tem que ser. E até agora eu entendo o papel do William, pelo seguinte, uma vez a gente estava trocando figurinha e a gente estava conversando sobre um aspecto comportamental do autor. Essa coisa dele entrar nos grupos e aí ele vai jogando essas iscas, arrasta o cara pro Discord, do Discord um segundo grupo, para levar para um lugar mais privado, virtual, onde ele vai trabalhar aquela coisa de grupo e começar ou planejar ataque ou planejar algum crime. William, eu queria que você me conversasse um pouco, contasse pra gente essa experiência comportamental do adolescente, de fazer parte de alguma coisa e de se deixar levar para esses lugares também digitais. Como que você enxerga esse? Porque me parece que o predador ele usa isso como ferramenta de ataque, né? Absolutamente. Obrigado pelo convite, né? Tá aqui no meio dos gigantes aqui. E sabe, Tomás, uma coisa que é muito interessante, a melhor forma da gente aprender uma coisa, você sabe bem aí nos teus treinamentos, né, para o pessoal entrar, por exemplo, lá na polícia, você precisa da teoria, mas você precisa da prática, né? Quem só vai na prática vai ficar capenga e quem só vai na teoria vai ficar capenga. E muitas vezes a parte comportamental ela fica no campo da teoria. Fica lá estudando e você entende, o neurônio faz isso, o outro neurônio dispara, o outro neurônio é muito bonito, e o artigo é muito legal e tal. Que é onde a academia científica, ela às vezes peca, né? São muito bonitos os congressos e os artigos são muito no padrão ABNT, mas no final das contas está acontecendo um monte de coisa ali. E quando eu conheci a Lisandréia, eu pude ver tudo aquilo que a gente estudava na prática. E é muito legal que às vezes eu tô escutando ela tá falando assim, neuroplasticidade. Eu falo, olha, ela tá botando a neurociência. E aí eu falo assim, não, porque o perfil do agressor, a pessoa fala, mas você é polícia? Eu falo, não, mas eu fico escutando a polícia falando e fico trazendo. Porque é importante entender o seguinte, todo ser humano, idoso, jovem, criança, adolescente, homem, mulher, pobre, rico, precisa de pertencimento, precisa de acolhimento, precisa ser afetado. Eu brinco que você tem que afetar o adolescente, dar afeto a ele. Então, para fazer uma analogia, que aí o professor dando, né, tudo é na analogia, a gente tem um reservatório de afeto e de pertencimento que a gente precisa. Quando esse reservatório ele é preenchido pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela nossa, né, a coisa da cultura, tem o que fazer, tem atividades e tal, o crime pode trazer esse jovem para dentro? Pode, mas a probabilidade vai lá embaixo. Então, o que acontece? Quando a gente pega lá o perfil do agressor, ele não entra lá como agressor, né? Não. Ele é uma vítima que se transformou em agressor. Porque quando ele se torna um agressor, vamos pegar um caso assim, alguém que sofre bullying e ele não vê saída, ele sofre bullying. E aqui uma coisa que é importante falar, porque a gente está falando inclusive para um público técnico, tem Marmanjão assistindo agora, a gente está falando assim, os caras chamavam de cabeção, eu também sofria bullying. Isso não é bullying. Os amigos que se juntam, cabeção, gordão, e aí da hora os outros caras se abraçam, isso não é bullying.
Bullying é uma atividade repetida, ela tem uma vítima focada, então são vários fazendo uma vítima, ela não cessa. Só que a internet, o que acontecia? Quando a gente era criança, tinha bullying. Também tinha o cara que era jogado dentro da lata de lixo. Só que o bullying acontecia de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia. Se fosse um bullying muito forte, você mudava de bairro. Quando você mudava de bairro, era outro mundo. Eram outras pessoas, outra realidade, outra dinâmica. Hoje, essa pessoa sofre bullying de 1 milhão de pessoas e é 24/7 e você pode ir para Marte, você pode mudar para onde for. A internet, o cara te acha, o cara... As histórias que a Lisandra conta de... Pô, o cara derrubou o Bolsa Família, lá sabe? Coisas assim absurdas. E como é que essa pessoa entra nesse projeto? É no afeto. A violência não começa por violência. Não começa por violência, é contra-intuitivo. Então, o moleque sofre bullying, sofrimento, tristeza, dor. Aí alguém chega nele e fala assim, você tá cansado disso, né? Alguém quebrou o espírito do cara e esse cara vai arrumar. Exato. Você tá sofrendo, né? Mas por que os caras te zoam? E se você for um cara... Se você tiver uma arma? Aí o cara fala, pô, ninguém nunca me deu essa moral. Ninguém me deu essa confiança. Ninguém me deu essa... E aí ele abre, ele desarma, que é onde traz, e aí você começa a dar comandos e falar assim, mas quando todo mundo te zoava, eu te dei a primeira oportunidade. Então é um afeto malvado. Que se a gente vai olhar lá o abuso sexual, por exemplo, ele começa do mesmo jeito. O agressor, ele nunca... Eu falo, todo estelionatário é gente boa. Não tem estelionatário chato. O cara vai fazer o BO de estelionato ali, e ele fala, mas o cara era tão bacana, era tão simpático, era tão legal. Lógico, precisava de convencer. Porque... Então você vê que essa engenharia social, ela é importante, mas é sempre através do afeto. Então quando nós estamos, né, com um público de pais e professores, eu falo assim, cara, você não vai conectar com o teu filho na pancada. Se falar para um jovem que usar droga é ruim funcionasse, nenhum jovem do mundo usava droga. Roubava, gravidez na adolescência, isso não acontecia, porque você vai lá e fala, olha, não use drogas. Pombinha da paz. Aí todo mundo ficava... Não é assim que funciona, mas é pelo afeto. Você vê, por exemplo, organizações criminosas. Como é que o cara traz um novo membro para organização criminosa? O cara chega na cadeia, tá dormindo no chão gelado, ele dá uma coberta, dá um colchonete. Acolhimento. O que a sua mãe está precisando? Tua mãe toma remédio? Não, fica tranquilo, o remédio da tua mãe está lá. Acolhe, é um acolhimento que o cara nunca viu na vida. E isso, pra gente, faz muito efeito. Qualquer pessoa que a gente, adulto, faz muito efeito. Cara, você faz isso com um moleque de 14 anos, cara, o impacto é muito maior. Então é importante entender que o crime vai entrar na brecha, no vácuo do afeto que não teve da família, dos amigos, da sociedade, da escola, né? Eu estou rodando um projeto agora que é uma teoria da minha cabeça, mas eu vou provar ela na prática. Agora eu já estou na fase de piloto. Uma escola com clima positivo, que não tem bullying, que não tem agressão, que não tem isso, aumenta a nota mesmo, da prova. Porque fica essa coisa, estuda mais, reforço, passou na USP e tal, e não estão vendo o outro lado, né? Então, o ambiente, quando você cuida do cérebro, cuida do ambiente ali que aquele jovem está inserido, a brecha que ele pode abrir, a gente não vai zerar, mas a gente diminui muito a probabilidade de acontecer. Liz, essa lição, você tinha ela, teve uma curva de aprendizado... Qual foi a primeira grande lição, assim, aí do ponto de vista policial mesmo, que você precisou... A primeira grande coisa que você precisou entender quando você começou no NOAD, assim, ou quando você começou a trabalhar, foi esse modus operandi? Na verdade, a gente vai agregando conhecimento, né? Porque o que a gente tinha ali, e era muito cômodo pra gente ficar só nesse viés criminal ou criminoso, do adolescente infrator, até a gente entender como tudo funciona. Porque a dinâmica que a gente tem hoje de trabalho, quer dizer, hoje nós estamos com outra dinâmica, o núcleo vai fazer 1 ano semana que vem. Então, nós começamos de um modus operandi de trabalho, começou daquele jeito normal, digamos assim, de polícia, identificar agressor, pé de quebra, cautelar, internação ou prisão, ok, a gente começou desse jeito.
Só que eu vou ser muito honesta com você. A gente está enxugando gelo. Se eu não começar a trabalhar a base, que é escola e família, a gente vai continuar enxugando gelo. Porque hoje, e é um dado até que é do Dr. Fábio, que é um procurador do Rio Grande do Sul, até ele é uma pessoa interessantíssima para vir aqui, para explicar tudo isso, até a gente estava comentando sobre ele. Ele tem um projeto incrível, que eles combatem a violência extrema nas escolas. É um projeto Sinais, muito conhecido. E ele trouxe um dado que nós não tínhamos aqui, nós tínhamos indícios, porque nós somos um núcleo de inteligência, nós não executamos. A gente até comentou sobre isso. Qual é a porcentagem ou percentual desses jovens, desses adolescentes infratores que estão nas redes praticando crime adoidado, enfim, dos crimes cruéis que eu vou contar aqui para você, eu tenho certeza que você nunca viu na vida. Qual o percentual deles de uso de álcool e drogas? 0. 0! Né? O sistema dopaminérgico está tão alimentado ali, com internet, com... Aí, como ela fala bonito de neurociência. Não é? Que orgulho! O sistema dopaminérgico, tá delegado a preparar. Tá tão alimentado ali, né, pelo próprio algoritmo, que se a gente fica 3 segundos ali numa tela, que por mais que não me interesse, acho que já aconteceu com vocês, eu vejo ali um leão comendo um bichinho, eu já fico tensa, e se por acaso eu deixei parado ali, ele começa a me alimentar com aquilo. E é exatamente isso que acontece com essa adolescência que a gente tem hoje nas mãos. E você vê que coisa interessante. Álcool e droga e crime é uma associação milenar no mundo da criminologia. E tá você mudando. Com dados, por exemplo, você falou, olha... Isso, e tá mudando. O que eu tô enxergando é outra coisa. E eu vejo uma outra coisa também. Essa nossa área, nós, da neurociência, a gente puxa uma sardinha pro nosso lado que a gente fala o seguinte. A área mais difícil do mundo de se estudar é a neurociência. Aí vem os astrofísicos, briga com a gente, lá a gente fala... Aí o que a gente ganha? O cérebro estudando ele mesmo. Sim. É muito complexo. Eu faço eu sou aluno especial do mestrado lá da UFABC, em neurociência. Você sabe que você conversar com uma professora que 30 anos, ela estuda memória. Ela não estuda neurociência, ela estuda memória. Ela pegou um pedacinho... 30 anos. Você faz uma pergunta para ela, ela fala assim com o coração aberto. Não faço ideia. É muito complexo, é muito difícil para quem está enfiado até o talo lá, já é muito difícil. O cérebro do adolescente é um plus de dificuldade. Se todo o cérebro já é complexo, o do adolescente é de longe o mais complexo. Por isso que essa multidisciplinaridade, olha, achei que não ia sair. Ela é importante porque... Quando você teve esses dias com a doutora Vanessa Cavalieri. Sim. Que é uma juíza. Incrível. A juíza, muitas vezes, ela vai receber o negócio frio. Sim. Vem lá, um relato, um papel, vamos juntar. Só que o que a doutora Vanessa Cavalieri fez? Deixou eu conversar com a delegada. Deixou eu entender com quem? Comigo. Deixou eu entender de comportamento. A Liz André, a delegada, vem entender de neurociência. Eu fui lá no NOD, assim, cara... O que eu vi... Não, conta como a gente se conheceu. Não, foi... Não, por favor, isso aqui não é uma entrevista, é um podcast. Eu quero as fofocas. Eu falo pra ela que foi o melhor e o pior dia da minha vida. A gente se conheceu no Instagram, ele viu, né? Ela tava postando da secretário, Shelly com a... Não, foi o secretário que postou. E você viu que tinha adolescente, né? E que porque foi a Carla depois que fez a conexão, né? Eu falei assim, eu vi um post da Liz Andréia, tava com o David, e aí eu falei, caramba, tem um negócio de adolescente, que interessante, deixa eu entender melhor, tal. Aí vi que tínhamos uma amiga em comum, que é a Carla Albuquerque, outra maravilhosa pra você trazer aqui também. Eu vou mandar depois, eu quero todos... É assim, a gente indica e esquece, tá? Então vai o diretor, anota aí os nomes. E aí a gente começou a trocar ideia, eu falei, olha, eu tenho um lado aqui que é do comportamental, você tem um lado da polícia, acho que a gente pode trocar essas figurinhas e tal. E aí ela falou assim pra mim, claro, vem aqui na delegacia que eu vou te mostrar aqui. E eu falei, que legal, vou lá na Secretaria de Segurança. Eu falei, vou lá, uma delegada. Mas chega lá, uma delegada, o crime, o BO. Aí cheguei lá, e tô 10 anos nesse negócio, viu? Na minha cabeça, já vi de tudo. Já vi de tudo. Isso aqui, eu sou um cara vivido, adolescente de trás pra frente.
50 moleques na sala de aula e a gente botando neurociência pra cima. Rapaz, ela abriu o computador, a hora que ela deu play. Assim, ó. Coisa mais horrenda que eu vi na minha existência, na vida inteira, foi isso. Então, por isso que, assim, é muito complexo, é muito difícil. A Lisandra já falou uma coisa no começo. Nós somos uma geração analógica que tem que aprender a lidar no digital com alguém que já nasceu no digital. Então, a gente tá velho, tá atrasado, então a gente tem que, 2 vezes mais, a gente tem que recuperar esse tempo perdido. Então, esse problema não vai ser resolvido pela polícia, pela neurociência, ou pelos pais, ou pelo Estado, é com todo mundo. A gente até brinca às vezes que, assim, como em todas as áreas, tem um povo que não se bica muito e tal, e a gente fala, cara, a gente tá por um propósito maior. Mas você sabe, tem um criminólogo, ele é até falecido, o Luiz Flávio Gomes. Você sabe quem é? O monstro sagrado. É da minha cidade. Jura? É, de Não Araçatuba. sabia que ele era de Araçatuba. Sim. Foi juiz, promotor, delegado, professor, ele falecido. Foi deputado federal, inclusive. E ele falava isso, ele falava, olha, o fenômeno do crime é um fenômeno comunitário. Ou seja, se você não abordar holisticamente todo mundo, sociedade, família, polícia, você não entende ele, você não acessa ele. Exatamente. Né? E aquela velha história, né? Vocês estão mais por dentro disso para complementar minha resposta, mas eu vejo que quando a polícia entra em ação, é porque um processo todo já falhou. Sim. Porque a hora que a polícia fala, cara, faltou isso, faltou aquilo outro, faltou... E aí a hora que a polícia tem que entrar, é porque já... Mas sabe uma coisa inovadora que vocês fazem? E isso me chamou muita atenção. E eu vibrei, além do natural, mas com isso, é que vocês estão indo além. Vocês estão querendo entender o negócio. Sim. Eu acho que essa foi a grande sacada. E aí eu tenho uma outra pergunta. Além de entender esse troço... O judiciário, esses outros atores, judiciário, sociedade civil, o Ministério Público, eles estão mais permeáveis a isso? Como que é esse diálogo? Que nem ele falou, olha, o judiciário quis sentar para conversar com você e entender além do que estava lá no inquérito. Ou, enfim, na informação. Como que... Hoje nós temos um link muito bom com o Ministério Público, muito bom. Eles estão do nosso lado, eles nos apoiam em praticamente tudo que podem, enfim, eles nos prestigiam. E assim, houve por parte do Ministério Público de São Paulo, e também eu acho que isso é um caminho muito tendente aí para o judiciário, deles nos chamarem. Olha que mágico isso. Eu fui convidada a ir até o Ministério Público para explicar para eles. E assim, Tomás, foi o que o William falou. Se eu mostrar um vídeo aqui, um vídeo bem básico, assim, sem grandes crueldades... Um vídeo nível 2 de 10. Tá. Não já tem chora, como... já chora, você quer ir embora. Não tem como Desliga. você não se emocionar. Não tem como você não se colocar no lugar da vítima. Não tem como. Não tem como. E é um crime tão perverso que ele acaba com a família. A própria criação do Node, quando se apresentou para o governador, ele falou assim, olha o que está acontecendo, né? E o governador olhou e falou assim, cara... O que foi que você apresentou? Conta pra gente, pra quem tá... Nós fomos chamados, doutor Arthur, e eu fui... Na verdade, o secretário não estava, ele estava na votação da saidinha. Doutor Arthur, delegado-geral de polícia. Nosso delegado-geral. Fomos convidados para ir até o Palácio, apresentar para o governador, porque no mesmo dia, isso é muito maluco, no mesmo dia, mesmo horário, 3 crianças haviam praticado suicídio. Tá. Né? Um fato que chamou muita atenção. E aí, a partir de então, nós estávamos também com o Renato, que é ainda o nosso secretário da Educação, uma pessoa incrível, incrível. A gente se fala muito por conta dos ataques na escola, que o núcleo também age nesse sentido. E a partir de então, a gente começou... Mas foram combinados esses suicídios? Como é que foi? Enfim, a partir das investigações, infelizmente, foi um ato isolado, não havia sido combinado nas redes. Mas quando a gente pôde demonstrar tudo o que acontece ali... Enfim, o secretário falou o seguinte, sai da delegacia geral e vem para a secretaria, porque hoje nós temos uma capilaridade de atendimento sensacional. Eu tenho vítima em uma call, tentando suicídio, 2 da manhã, e naquela localidade eu não tenho polícia civil, não tenho uma delegacia aberta, eu aciono imediatamente um policial militar. Então eu consigo salvar essa vítima, de qualquer forma eu consigo.
E a partir desse acolhimento que houve do secretário, do governador, hoje a gente tem a força que a gente tem. Porque não adianta, você sabe muito bem disso, internamente, em qualquer lugar, em qualquer empresa até, na iniciativa privada. Se você não fomenta aquilo, por mais boa vontade que as pessoas ali dentro tenham, e isso a gente deve muito ao secretário, muito ao delegado-geral, que não raras vezes eu ligo para ele 3 da manhã, doutor, ataque a escola no Ceará. Ele liga para o delegado-geral do Ceará e a coisa acontece. Isso, E é onde né? E é o delegado-geral comprando a ideia... O Derrite comprando a ideia, exato. o Tarcísio comprando a ideia de falar assim, aí. cara, isso aqui é importante de ser resolvido. Acho que a grande sacada deles foi perceber o tamanho e a importância disso. E, né? de novo, volta naquilo que a gente estava falando, desse ciclo, às vezes a política não se permite entrar. Eu não quero entrar, não quero me envolver. Afinal, uma bola dividida, pra que então, eu vou... veja, Não, a polícia, toca a bola que nós vamos jogar. Eu fui recentemente lá no batalhão de Sorocaba, dei uma palestra, tinha mais ou menos 300 policiais militares do PROERD. E aí eu fui falar da parte técnica do consumo de droga, de todo o trabalho que o PROERD faz, daí eu fui lá dar um embasamento para o policial poder falar. E aí eu falei lá para eles, eu falei, cara, assim, quem vai resolver o problema da segurança pública não é a polícia. Não é a polícia. O cara, quando você pega o perfil do usuário de droga, no caso ali do PROERD, tem toda uma história que antecede. Tem as exceções, é a pessoa que tem boa família lá e foi pra droga e tal, mas não é o padrão, não é o que... Então, eu vejo que essa conexão, e é por isso que o NOAD tem crescido tanto, né, tem sido visto por tanta gente grande vai lá e chancela ali, exatamente pelo fato de que a gente precisa de todos esses movimentos da sociedade para cuidar da criança e do adolescente. Porque no final das contas, é até engraçado, a gente vê o crime, a coisa, fala assim, nossa, deve ser um bandido mau, né? Sabe o tripa seca do Chapolin lá? Um bandido do mal. Chega lá um moleque que já faz até xixi na calça quando a polícia chega. Faz. 13 anos, 14 anos. E pra gente a hora que a gente olha assim, e é muito nítida essa sensação, é um ser humano sem alma. E é. Ele ali fisicamente não existe, ele existe atrás de uma tela, né? Onde ele tem pertencimento, acolhimento, onde ele se sente muito importante. E aí, se você me permitir, eu acho muito importante a gente narrar como tudo acontece, Eu queria, por favor. Eu vou falar primeiro do adolescente infrator, né? Ele começa exatamente como o William disse, atrás de pertencimento, acolhimento. Ele em conversa com outros adolescentes, porque isso é bom a gente deixar muito claro para os pais. Qual é o primeiro sintoma? Isolamento. Isolamento. Ele não se dá mais com ninguém, ele não fala com ninguém. E pode ser uma fase da adolescência? Pode, mas não desse jeito. Ele se isola completamente e busca telas. Então, o isolamento ligado ao acesso ilimitado de telas vai dar ruim, entendeu? É questão de tempo que vai dar ruim. Porque ele passa a ter ali o acolhimento que ele não teve. E tudo começa num Telegram, né, onde tem menos moderação. O criminoso procura onde para agir? Onde tem menos policial. Isso é fato. E acontece a mesma coisa nas redes. Ele começa no Telegram, ele começa no Signal, onde não tem nada de moderação. Dali, numa conversa, eles migram para onde? Para o Discord. E por que o Discord? O Discord ele foi criado em 2015 para o universo gamer. Qualquer jovem, não vou nem falar adolescente, a gente foi dar um curso, eu fui junto com o Dr. Arthur, dar uma palestra para os escrivães, para os novos escrivães, para falar sobre esses crimes. E ninguém nunca havia ouvido falar disso. E ali a gente pergunta, quem conhece Discord? Todo mundo. É o equivalente a você ir falar com alguém, o cara fazer telefone, eu não ouvi falar de telefone. Exato. Então, ali dentro... Tipo, você, porra, conhece o Corcel 75 pro menino, né? Discord Hobby. Aí vocês falaram de Discord pros caras que você escreveu, os caras... Mas assim, eles já conheciam o Discord, eles não sabiam os crimes que estavam ali. E o Discord foi criado em 2015 para o universo gamer e ele teve um up, um boom na pandemia, né? Porque aí nós começamos a fomentar a criança e o adolescente às telas, porque eles não podiam mais ir para a escola e a partir daí deu-se o livre consentimento para uso de telas.
Eles migrando para o Discord, eles constroem ali dentro pequenos servidores ou grandes servidores. Eu falo de pequenos de 300 usuários ou de grandes de 8.000, 10.000 usuários. O Discord tem algumas particularidades muito importantes. Ele permite compartilhamento de telas, ele permite que ali dentro eu, líder, dona da panela ou do servidor, porque eles chamam aquilo de panela, eles são os paneleiros, eu permito que você fale, William fale, ou então eu não quero mais que você dê ordem para minha vítima ali, vítima de uma automutilação, eu corto sua voz. Então, ele tem esse poder. E ali dentro, tendo esse poder, ele manda e desmanda. Né? Ele manda e desmanda. Realmente, para você ter uma ideia, juridicamente falando, todas as nossas investigações, se tem um maior de idade, ela corre pelo ORCRIM. Ela corre pela Vara de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais. Porque é muito nítido que tudo ali é vendido. Eles vendem bots de acesso ilegais, eles vendem dados, eles vendem pornografia infantil, eles vendem. Tudo isso é comercializado ali dentro e há essa hierarquia. E assim, quanto... Só fazer um ponto, até para o pai, para a mãe que não sabe o que é Discord e tal, para fazer uma analogia com a coisa do mundo de todo mundo, é igual um Google Meet. Isso. É um quadradinho, uma foto, um vídeo aberto, aquele monte de quadradinho das pessoas que estão na reunião. Então imagina que você abriu o Google Meet e o cara, seu amigo está falando, você vai lá e muta o microfone dele, você tira ele da chamada. É igualzinho, inclusive a estrutura é igual, né? Fica aquele monte de quadradinho acontecendo. Para quem está assistindo que nunca entrou no Discord, funciona daquilo. Só que tem um dono que vai fazendo esse movimento. Tem o dono, tem o administrador, tem o moderador ali dentro. Eles têm uma cartilha de boas regras. É o Morcrim mesmo, nitidamente Morcrim. E quando que o Discord ganha essa proporção? Agora eu vou ter que falar um pouquinho da vítima. Quando a vítima, que geralmente é uma menina, uma criança... Eu tenho vítima de 7 anos, tá? Quando uma criança ou uma adolescente é cooptada num jogo online, Roblox, Minecraft, Free Fire, ela é cooptada ali, e ali, como vítima numa entidade, né, ela é facilmente identificada pelo agressor, eu começo um papinho, eu tiro essa vítima dali e levo ela para um Telegram ou um WhatsApp, começo um namoro virtual e quando ela manda a primeira foto íntima, acabou a vida dela. Acabou. Porque ela começa a ser chantageada, porque ele quer mais foto, mais vídeo. E por ser mulher, às vezes ela não acorda bem, fala, não, hoje eu não quero. Você quer. Você quer porque eu sei onde seu pai trabalha. Hoje a gente sabe que todos os nossos dados estão vazados no Telegram, não é novidade para ninguém. A LGPD não chegou no Telegram, né? Uhum. Então, tudo ali está muito exposto. Ela sabe onde o pai da vítima trabalha, onde ela estuda. Por vezes, até por uma questão de confiança, ela cede os dados senha de rede social para ele, porque eles são muito bons de engenharia social, eles não têm pressa, o agressor não tem pressa. E a partir de então, começa o inferno na vida da vítima, e ele fala o seguinte para ela, vamos fazer o seguinte, para sua foto íntima, o seu vídeo íntimo não vazar, eu quero você, tal hora, num evento no Discord. E ela vai. Ela vai, eu vou te narrar uma cena que foi quando a gente entrou em ação. Eu acredito que foi uma dos primeiros crimes que a gente online ali percebeu. Ela estava, eu acho que até foi com blur que você assistiu esse vídeo, se eu não me engano. Eu vou narrar, você me diz se foi esse. Não fica com blur, não. Desligaram o blur aquele dia lá. Não, mas eu acho que não foi esse que você viu. Foi de uma menina, nitidamente chantageada aos prantos. Ela escreve inicialmente, que a gente chama que é o sistema de plaquinhas. Quantos anos? 11, tá? Nitidamente chantageada. Ela escreve o nome do agressor, primeiro na testa, é o sistema de plaquinhas, que é um sistema... Ela é dele, né? Não, mas não escreve com caneta, não. Esse foi com caneta, esse foi. Depois ela se mutila, mas inicialmente ela escreve o nome dele aqui, com caneta, e no braço. E aí eles começam a sessão de tortura, a vítima ali numa arena virtual, eles ali como se estivessem assistindo tudo aquilo e dando ordens, e começa da seguinte maneira, agora você vai tomar água da privada, ela toma água da privada, agora você vai cortar o mamilo. Ela corta o mamilo. Agora você vai cortar o cabelo. Ela corta o cabelo. Agora você vai sentar na sua cama,
né? Na sua cama, colocar o celular. Eles são tão cruéis que eles colocam o celular, pedem para ela colocar o celular de um jeito bom para ficar nítida a imagem, para que todo mundo possa ver. E ela introduz um cabo de vassoura na vagina, né? A gente já teve casos de cabo de vassoura, de facas, dela sangrar ali muito, muito. E foi aí que a gente entrou em ação dessa vítima em específico. Eu liguei do meu celular para a mãe, porque a gente conseguiu através de quebras, né? Tá. Do emergencial. Foi buscando a quebra, foi buscando... Isso. Quem é. Porque ainda bem que vítima não é ente dado, né? E a gente conseguiu chegar nessa vítima. Não havia tempo da gente chamar uma viatura, não havia. E aí nós ligamos, eu liguei do meu celular particular, liguei para a mãe da vítima e disse, ela vá até o quarto da sua filha, que sua filha está sendo vítima de estupro virtual. Ou seja, essa mãe estava na casa dela... Dormindo, madrugada. E a filha no próprio quarto sendo vítima de um estupro virtual dentro de casa. Sim. Então, assim, é um mundo muito à parte do nosso. Muito à parte. Um mundo muito virtual, que os pais não têm noção do que está acontecendo, né? E essa vítima, o que me deixa muito consternada, é que ela é feita vítima várias vezes. Porque a chantagem, como eles chantageiam elas, né? São muito reais. Nós tivemos o caso do Felca, que foi o núcleo quem identificou, quem fez as prisões da ameaça do Felca. E por que nós deflagramos a operação do Felca? Não era para ter sido deflagrada ali, tá? Não era, a gente iria... Conta para mim essa história, eu acho que é importante. A psicóloga, né, a Bia, que gravou com o Felca aquele vídeo, que, enfim, viralizou sobre a adultização, através do marido dela, que conhecia um policial civil, amigo nosso, disse o seguinte, olha, doutora, a minha esposa, psicóloga, gravou o vídeo, aí depois eu falei com ela, ela me disse o seguinte, eu sofri uma ameaça, eu falei, manda para mim. A hora que eu li... Como que foi a ameaça? Virtual? Não, a ameaça é o seguinte, a ameaça é assim, Tomás, você vai entender. Eu conheço o meu inimigo, você conhece o seu inimigo na investigação. Eu sei que ele não vai fazer nada, porque ele não quer? Não. Porque ele não tem condições hoje de fazer, né? Mas assim, vai para uma pessoa que não entende o nosso mundo. Claro. Nossa, ameaçou a mãe dela de estuprá-la, ameaçou a família de colocar dívida em cartão, e eles colocam. Se o cara passa os dados que ele tem da pessoa, a pessoa já falou... É o seguinte, né? É a Lisandreia Salvariego, RG tal, CPF tal, que mora em tal local. Eu já fui ameaçada, minha mãe foi ameaçada. Para você ter uma ideia, a minha mãe, eles pegaram as contas de cartão de crédito da minha mãe, tiveram acesso. A Araçatuba é pequena, minha mãe tem uma rotina muito previsível. Fizeram o trajeto dela, da minha casa ali, que eles moram na mesma casa há 30, 40 anos, do trajeto da casa até o mercado. Ó, eu vou pegar a sua mãe nessa esquina aqui, ó. Minha mãe acreditou. Claro. E acredita mesmo, e é normal. Então, a Bia, né, ficou desesperada. E aí, nós conseguimos. A hora que eu li a ameaça, eu falei, esse alvo é meu. Esse alvo é meu. E era meu, né? E foi aí que a gente... E foi aí que a gente começou a investigação. Demorou, acho que 3 semanas. Nós não iríamos deflagrar ali, mas nós decidimos por deflagrar a operação. Por quê? Porque ele ameaçou colocar o nome do Felca no Banco Nacional de Mandados. E ele faz isso. Ele faz. Numa outra investigação, a gente já viu isso. Ele inseriu 2 mandados de prisão fake em nome de 2 pessoas que eles não gostavam. E era o único isso alvo... entra no sistema da polícia, tipo, se uma viatura na rua puxar o RG... Procurado. Ele entra como procurado. Até a gente provar que não é... Até o advogado, né? Dormiu na cana exato. Semana. Foi aí que a gente decidiu deflagrar e, enfim, foi um sucesso a operação. Eles estão presos até hoje, né? Foi uma operação... Pernambuco. Era isso que eu ia perguntar. Pernambuco. Essa disruptura física também, né? Porque Total. é isso. Seu alvo, você estava conversando com a sua vítima aqui em São Paulo. Sim. Seu alvo podia estar na Conchinchina. Sim, a gente tem alvo na França. A gente tem alvo na França que paga aqui. Ele paga ataques. Ele paga ataque à escola, ele paga ataque em creche, ele paga arma, ele paga... Porque tudo tem que ser transmitido ao vivo, tá? Senão não tem graça. Ele paga suporte de celular. Né? Então, assim, é o poder da internet. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, mas principalmente pro William, uma coisa que eu tenho há um tempo já. O cérebro tá mudando por causa disso? Porque agora a gente não tem mais horário, a gente não tem mais lugar, a gente não tem mais... Eu vou fazer uma comparação com a dinâmica do crime.
Lin, você sabe disso. O que a gente aprende? Você tinha o criminoso, aí você tinha a vítima, aí você tinha aquela oportunidade. Então, aquilo se encontrava e o crime ia acontecer. Então, tinha uma hora, tinha um lugar, tinha um momento. Me parece que esse cânone da dinâmica criminal desapareceu, né? A gente vive 24 horas as coisas. Como ela falou, como vocês falaram, o adolescente está na tela 24 horas por dia. As coisas estão acontecendo 24 horas por dia. O cérebro muda por causa disso? Vou dar a pior resposta que alguém pode dar, que é depende. Depende. Sim e não, né? Então, assim, o cérebro está constantemente mudando, o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, a palavra plástico do grego vem de plastikos, que a tradução é aquele que se molda. Então, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível para se moldar ao ambiente. Tivemos o exemplo da pandemia. De um dia para o outro, você tinha que abrir a maçaneta com o cotovelo, passar álcool na batatinha, coisas que a gente não sabia fazer. Primeira semana, um horror, a gente não sabia fazer a máscara no olho. Depois de um mês, a gente se adaptou. Eu já sabia como viver e aí foi convivendo. Então, o cérebro está em constante mudança, independente de qual tempo tenha sido. Esse é o sim. A resposta, sim, está mudando porque é o estímulo, ele está acontecendo. O não, ou seja, não que não esteja mudando, mas que é uma mudança prevista e esperada, que sempre aconteceu, você consegue enxergar quando você dá um zoom out, assim. Então, você fala assim, nos anos 90 o crime era assim, nos anos 2025 é assim. Era aí que eu queria chegar. Vocês estão vendo coisas diferentes? Esse criminoso é diferente, Liz? Ou esse Só paciente... que a gente está usando uma faixa de tempo muito pequena se você comparar ao mundo. Então, se você pensar assim, o bandido no século XIX era diferente. Não tinha arma. O cara roubava na pedrada, sei lá como é que ele fazia. A ameaça era diferente. Ladrão, vagabundo, sempre existiu. Conforme o mundo foi evoluindo, o crime foi evoluindo. E não vai parar de evoluir com a internet, com tudo. Então, assim, pra gente falar, nossa, o cérebro mudou. A gente só pode dar essa resposta daqui 1 milhão de anos, falar assim, nossa, o cérebro teve um negócio. Porque quando a gente compara 20 anos, 30 anos, toda geração, você pegar a tua geração para do seu pai pro seu avô, do seu avô pro seu bisavô, toda geração tem mudanças bruscas. Porque é uma adaptação, é uma coisa que vai acontecendo. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Um menino de 15 anos hoje, que tem 15 anos em 2025, ele nasceu num mundo que smartphone já existia. Tô falando internet, tô falando smartphone, que 2007, né? O iPhone. Ter a internet. Aqui no Brasil a gente começou a ter assim, banda, essas coisas em 2009. Então a gente está falando de alguém que nasceu em 2010, que está com 15 anos, ele não nasceu com internet, ele nasceu com internet móvel. A internet estando em todos os lugares. Quer ver uma frase que a gente fala para adolescente que para eles não faz sentido nenhuma? Sai da internet. Porque a gente saía da internet. A gente entrava, aí entrava. MSN, Orkut, aí a gente saía da internet. Você fala para um menino de 15 anos sair da internet, não faz nem sentido. Aí você fala assim, esse cara nasceu com o celular, então ele não sabe viver e não sei o quê. Legal, concordo. Só que assim, nós nascemos num mundo que já tinha geladeira. A gente chegou e já tinha geladeira. Se tirar a geladeira da minha casa, eu não sei o que fazer. Não sei guardar um bife se não tiver geladeira. Então, se o nosso vô que viveu lá na roça, que salgava carne, ele fala assim, essa geração fragilizada, não sabe viver sem uma geladeira, luz elétrica, chuveiro elétrico. Só que são coisas que a gente nasceu, já tinha no mundo, pra gente é o padrão. E o ser humano é a única espécie que a gente nasce utilizando da tecnologia que foi feita até ali. O leão que nasceu hoje e o leão que nasceu 1 milhão de anos atrás é igualzinho, mesma coisa. Ele nasce, ele tem que correr lá, ele tem que correr atrás de zebra. Igualzinho, não tem evolução. A evolução é assim, aumentou 1 centímetro o fêmur para ele conseguir... É uma evolução assim. A evolução humana, qual que é a grande vantagem? Até por causa da comunicação, da linguagem, de passar para frente o aprendizado. Então, nós vivemos coisas hoje que pessoas que já morreram criaram. Eletricidade,
mas elas passaram para frente. Então, quando a gente olha a história de 100 mil anos, a gente percebe que é mais um ciclo, é mais um acontecimento. É que como a gente está vivendo, dói na gente. Sim. Mas é só pensar, sei lá, Revolução Industrial. O cara fazendo tear na mão, fala, mano, inventaram uma máquina a vapor que faz o trabalho de 100 pessoas. O mundo está perdido. Acabou, esquece. Quando a gente olha lá, cultura, Beatles, o que a sociedade adulta falava na época? Isso é coisa do diabo. O que está acontecendo? Né? Mulher trabalhar, onde já se viu? Mulher trabalhar. Eu fui para Paraty recentemente e fiz um passeio guiado lá pelo centro histórico, né? E Paraty foi um entreposto de escravizados muito forte lá, né? Por causa do porto e por causa ali da movimentação toda do ouro. E aí o cara falava que tinha as pessoas que moravam ali tinham os escravizados porque você ter algum indício de que você pegava peso, então o escravizado ia no mercado para trazer uma sacola. Porque pegar uma sacola e carregar na mão era uma coisa horrorosa socialmente. As pessoas evitavam sair no sol para que a pele ficasse muito clara, porque qualquer pequeno indício de sol, quem que ficava no sol? A pessoa que trabalhava, que era o escravizado. Não tinha o trabalhador, né? Então, lá, quando você falava assim, nossa, olha o cara carregando a sacola, é um absurdo. Uau! Hoje, todos nós saímos do mercado com a sacola na mão e carregando. Então, assim, o mundo vai evoluindo e vai mudando, e o cérebro ele vai se adaptando. Essa que é a grande beleza do cérebro humano. Para tudo. Quando às vezes a Alice trabalhou muito tempo, quando uma mulher sofre violência doméstica, chega um momento que ela fala, não, ele só bate uma vez por semana, pô. Ele não é ruim, né? Ele é gente boa, é um cara legal. Uma vez por semana só ele bate. Tem tanta gente apanhando todo dia. Então você vê, ela se normaliza que uma vez por semana tá tudo bem. Então o nosso cérebro ele vai se adaptar para o bem e para o mal. Isso é constante desde o primeiro Homo sapiens que se tem história. Ele se adaptou. O que acontece? Agora a internet, a velocidade, não sei o quê. Só que daqui a pouco vai vir uma nova tecnologia. E uma nova tecnologia. Daqui 20 anos, quando a gente vai falando de Discord, é igual a gente tá falando do Corcel, carburador e marcha, né? Então, assim, não vai parar. Então o cérebro sempre vai se adaptar e sempre vai continuar se adaptando. Só que o exemplo que eu gosto de dar da neuroplasticidade é assim. Imagina o cérebro é um vaso de barro. Tem aquele vaso de barro que está bem molhado, que se você fizer assim, ele fica girando lá, né? Quem assistiu o Ghost, lembra lá daquela cena, né? Ele fica girando. Se você fizer assim no barro molhado, você já destrói ele. Se você der um pequeno toque, ele já se destrói. Quando ele vai secando, você consegue alterar a forma dele. Mas você precisa de uma ferramenta, você precisa de mais energia e mais potência. Então, por exemplo, você lembra quando você aprendeu a falar português? Não. Não. Quando você aprendeu a falar português? Sei lá, eu já sei. Por quê? O cérebro da criança é tão plástico que só dela estar naquele ambiente, ela capta tudo, inclusive o idioma. Ninguém aprende a falar a língua materna, né? No nosso caso, português. Com 40, você vai aprender espanhol, mano, que é quase a mesma coisa. É um inferno. É um sofrimento. Você não aprende. E você não sabe a diferença de mucho e mas. E aí você fala, mas por que eu não consigo aprender um negócio que é tão simples e a criança aprende com facilidade? Porque a criança tem neuroplasticidade muito maior do que o adulto. Isso para o bem, para o aprendizado, lição e etc., quanto para o mal. Tanto que se você pegar um ser humano médio e conversar com ele sobre os traumas que ele tem da vida, a imensa maioria, vamos falar 80%, 90% é trauma. Da infância ou da adolescência. E a vida continua te traumatizando, só que você está com mais casca. Então uma pessoa de 100 anos, ela ainda tem neuroplasticidade, ela ainda se adapta. Mas com muito mais lentidão e dificuldade. Você não vê a vozinha de 90 falar, larga o crochê e vou andar de skate hoje. Que nem um adolescente que troca as coisas, né? Por causa dessa neuroplasticidade. Então, o cérebro continua mudando, vai mudar e sempre mudou. Porque o dia que um cara inventou a roda, que hoje é uma invenção arcaica, mas que lá foi revolucionária, também teve uma mudança de conceito. Igualzinha hoje. O problema é que a gente está vivendo hoje, está doendo na gente.
O cara que sofreu com a Revolução Industrial lá, a gente não tem. A dor era outra. A dor era dele, Esse é um primeiro aspecto, da mudança e da velocidade. Eu acho que isso é... Uma segunda coisa que me chama a atenção no trabalho que eles fazem, e vocês intuíram um pouco isso, é a questão da escala. O cara no bullying, ele não é odiado pelaquela meia dúzia de pessoas, ele está sendo odiado na internet por 1 milhão de pessoas. Qual que é o tamanho disso? Nós temos um colega que trabalhou na delegacia da pedofilia. E ele tá no interior agora. E ele falou assim pra mim, Maurício, eu chegava lá, se eu quisesse prender 3 caras todo dia, eu prendia. Se eu quisesse prender 9, dava... Ele falou assim, é interminável. Qual que é o tamanho disso? Qual que é o tamanho desse desafio? Assim? Interminável. Interminável, porque é aquilo que o William disse. Não é somente, fazendo uma analogia, né? Usando o termo analogia. A gente bate hoje em plataforma, óbvio que eu acho que é um poder, é um princípio do Estado isso, né? Se não seguir as normas, enfim, não tiver a mínima moderação. Mas também, se eu não tiver pai e mãe explicando, né? Olha, não faça isso porque isso pode incorrer em crime, não faça... Hoje a gente não tem essa comunicação, tá? Entre pai e mãe. Não faça isso que isso é cyberbullying, não faça isso que isso pode ser considerado uma indução à automutilação. Eles não têm a menor noção. Então, assim, é interminável porque se eu não atacar de uma maneira multidisciplinar, multifatorial, não atacar esse tipo de crime que a gente está presenciando toda madrugada, se a gente não atacar de todas as frentes, todas as formas, não vai terminar nunca. E o que a gente percebe é que só está aumentando. Está aumentando tanto em quantidade quanto na dessensibilização deles. Quando a gente começou as investigações, bastava com que ela se cortasse ou escrevesse o nome do agressor na caneta, ou fizesse um risquinho com a faca. Hoje ela se mutila e quanto menos cortante for a faca, ou seja, quanto mais dor ela sentir, melhor é para eles. Então a gente percebe isso. Eles querem sempre algo novo no quesito violência e eles estão totalmente dessensibilizados, totalmente. Então ele começa ali matando ao vivo um gatinho, né, com requinte de crueldade, e aquilo vai escalando até uma menina, até um ataque à escola. Hoje subiu muito o índice de concessão de medidas protetivas dentro de casa, com relação aos filhos, com relação aos netos. Quer dizer, é uma realidade que a gente está trazendo das telas para a vida real mesmo. Eles estão ficando muito violentos, eles não sabem digerir, né? Porque também não foram educados para isso, não foram treinados para isso. Eles não sabem digerir um não, eles não sabem minimamente ali o que a gente teve a vida inteira. Aquela engole o choro, né? Não tem, porque eles não... Hoje, essa criação de meu filho não vai passar o que eu passei, né? Meu filho não vai ser humilhado tanto que eu fui. Quer dizer, é muito louco isso. E eu acho extremo. Porque Exato. Você pode falar assim, cara, tiveram coisas na minha criação, a nossa mãe catava uma jarra dessa, tacava na gente e a gente ama a nossa mãe é legal. Mas ela catava, batia com a cinta, com a mangueira, né? Às vezes voltava da escola, ela ia catando as coisas na rua, catava... E não é uma mãe do mal, não, uma baita mãe maravilhosa, mas era de um jeito. Eu acho que a gente não precisa fazer a mesma coisa, tacar uma jarra na criança, não se faz isso. Só que aí, o pai da nossa geração vai pro outro extremo. Ele não vai no meio. Ele fala, eu apanhei, então meu filho não pode ter nenhum sofrimento. Ele faz assim, ó. Aí não vai ter nenhum limite. Não vai ter nenhum limite. Tanto que o método que eu trabalho, eu chamo de método ALE. Que é amor, dê muito amor. Mas se der muito amor... Não, tudo, se você puder dar amor e comprar mais e dar o dobro, dê todo o amor que você puder. Limite e estímulo. Porque também é aquela velha história. O moleque hoje não sabe pegar um trem. Eu concordo. Quem que ensina ele? Quem que criou? Você acha que ele vai acordar um dia, ter uma iluminação mental? E eu falo, por que eu peguei trem quando era moleque? Porque meu pai não levava. Porque se ele levasse, eu também não tinha aprendido. Simples assim. Então é muito fácil bater na geração Z, na geração alfa, que já tá vindo, que o Z já tá ficando velho. Quando a nossa geração abandona eles digitalmente, falando.
E nós tivemos os nossos problemas com a geração anterior que também falhou. Essa coisa de engolir o choro te traz uma resiliência, te traz o tipo assim, não, beleza, tomei um revés aqui, vou... Só que também arrebenta com a tua saúde mental. Porque engolir o choro também não é saudável. Então, tudo é o equilíbrio, né? E isso, a Liz trouxe o negócio da dessensibilização. Cara, o cérebro humano é capaz de se acostumar com a atrocidade. Muito. Ele é capaz. Tem um vídeo de um cara que é muito bom, ele tá na... Muito bom, né? Cientificamente, por estudo. Ele tá na Ucrânia, fazendo uma gravação, e numa praça, assim, o tiozinho da pipoca. E aí, mano, dá um míssil, cai assim, perto, dá um barulho. Guerra. Coisas que nós, brasileiros, a gente já tem problema suficiente. A gente não tem ideia do que é um míssil passando na cabeça. O cara que tá filmando é brasileiro. Ele pula no chão, mano, a câmera cai, vira um rolo. Aí ele levanta, na hora que ele levanta, o tio da pipoca, botando pipoca, ele já não se incomoda mais. É o cara lá naquela favela do Rio que o traçante tá passando e o cara tá fazendo churrasco. É assim. Se a gente, por exemplo, traz um norueguês para andar em São Paulo, ele vê uma pessoa morando na rua, uma criança pedindo, ele não dorme. Ele fica um mês aqui, ele tá fazendo que nem a gente. O que a gente faz? Desvia, passa, finge que não vê, ajuda um ou outro e segue a vida. Então, dessensibiliza. Esse é o ponto que se você der acesso a um adolescente à violência, à pornografia, a qualquer coisa, ele vai se acostumar, porque o cérebro dele está 7 milhões de anos evoluindo exatamente para isso. Então, o que é assustador de se ver, né? Daqui a pouco não é mais. Só que aí, lembra da dopamina? Não tem droga, não tem bebida, a dopamina precisa ser retroalimentada. Então, eu quero 2 vezes. É o caso, por exemplo, de pessoas que têm a dependência em pornografia. É uma pornografia aquela normalzinha, um casal ali e tal. Não, daqui a pouco tem que ter 3, Aí daqui a pouco tem que ter zoofilia, tem que ter pedofilia, tem que ter violência, tem que ter um negócio. Isso, para um adulto, já faz muito mal. Você imagina alguém que está em formação do cérebro. E me fala um pouco do papel da tecnologia. Como é que há hoje dispositivos para a gente conseguir, eu não sei, ou moderar, ou como que a gente abriu mão dessa moderação, ou enfim... Hoje eu acho que é cada um cuidando do seu, né? Tem funcionado assim, porque, vamos falar a realidade, a plataforma está aí para vender. Ponto. Se a plataforma, vamos estar como exemplo o Instagram, 16 anos, por que alguém com menos de 16 está ali? Né? Então, assim, já não é seguido isso aí pela sociedade. A plataforma não tem, ou a rede social não tem tanta moderação como nós gostaríamos que tivesse. Mas também nós temos os pais que, por vezes, eu diria para você hoje que 80% não tem noção do que tem ali dentro. E nós estamos falando de superfície, tá? Não estou falando de deep dark, não. Eu estou falando de superfície. Tudo isso é fonte aberta, é rede aberta. Qualquer um pode ter acesso. do Google. Sim, é lupa do TikTok. Deixa eu até incluir uma pergunta para você. Isso é só no Brasil? Ou quando a gente... Mundial. A Europa... Não, na verdade, lá fora tem mais moderação, porque eles têm que se reportar a um determinado órgão estatal, digamos assim, o que tentou se trazer com o novo, com ECA digital, né? Isso está sendo muito debatido ali, enfim, com essa aprovação do ECA digital, isso tende a melhorar, como verificação de idade, porque qualquer um cria um perfil fake ali dentro e ali começa a praticar crime. Isso tende a melhorar. Você tem 18 anos, tenho. Isso. Ele clicou que tinha. E você vê, a gente já tem essa tecnologia, por exemplo, uma conta no banco, você não abre uma conta fake no banco. Sim. Você tem que comprovar, manda documento e tira foto do documento. É só falar. Até para coisas simples, as pessoas que entram na nossa rede lá falam assim, você é idiota, que merda de conteúdo, no fake. Você fala, você quer me xingar? Tudo bem, você vai se responsabilizar, você vai dar seu nome, seu CPF e vai fazer. É isso. E em termos de polícia, os outros países têm também esse mesmo desafio? Tem. A gente... Tem. Como que é essa conversa, assim, com outros... Essa conversa... Polícia quer saber de polícia, né? Não, essa conversa é muito prática, muito amistosa, porque é um crime que choca, enfim, que
vitima criança e Que adolescente. não tem fronteira. Não tem Não dá fronteira. pra ficar muito amarrado, né? Não Imagino. dá. Existe muito compartilhamento de informações, porque informação boa é informação compartilhada, né? Principalmente entre nós. Hoje, em São Paulo, a gente tem um estilo de trabalho um pouco diferenciado a partir do momento que a gente conversa com outros estados, que é o monitoramento contínuo. Ou seja, ele foi apreendido ou preso, quando ele volta, a gente está monitorando. E o que, né? que dá mais problema, assim? O que vocês veem mais de problemas? Qual que é o que acontece mais nas redes? Você falou, pô, eu vou te contar as coisas. Conta, Liz, vamos lá. Tem crime de todo jeito ali, né? Na verdade, eles ficam se autoafirmando com a prática delitiva. O que eles fazem é isso. Então, quanto mais vítimas eu for no Roblox e conseguir, num web namoro, e trazer por Discord, para que ela se corte numa call, para que ela seja vítima de um estupro virtual, para que eu instigue ao suicídio. Hoje, nós temos o Brasil, a segunda maior causa de suicídio infanto-juvenil, querendo ou não, são as redes, né? Esse estímulo que tem. Segunda maior causa. Sim, e tem tudo para ser a primeira. Para ser a primeira, porque ela só perde para doença. E tem tudo para ser a primeira. Daqui a alguns anos, eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a principal porque a doença causa. tem uma tendência de queda. Conforme a ciência avança, ela vai diminuindo a Mas letalidade. isso mesmo. E conforme a modernidade avança, a rede social avança junto, né? Então, você está me dizendo que a gente corre o risco de ter o suicídio em função de auxílio e instigação como uma das principais causas de morte de criança e adolescente Com certeza. no Brasil. É isso que você está me dizendo. É isso, certeza absoluta. Porque o suicídio infanto-juvenil, ele é multifacetado. Ele vai desde aquela menina que não se encaixa num perfil de influencers, que eu me lembro na minha época de colégio, tinha uma menina bonita no colégio, né? Que todo mundo achava ela a menina bonita. Hoje nós temos inúmeras influenciadoras com corpos esculturais, que, enfim, são inatingíveis. Aí já começa, né, Esses dias eu vi um gap. post das paniquetes, que em, sei lá, 2008 ou 2009, era a referência de mulher bonita, as paniquetes. Aí, esses dias eu vi um post de uma amiga minha, psicóloga, Nathalie, ela colocou as paniquetes hoje com aquela coisa da lipo, HD, aquela coisa toda. Você olha a paniquete, você fala, cara, é meio normal. Não era tão assim. Sim. Era. Só que agora é uma referência inatingível. Sim. Se você não tem muito dinheiro. Né? E a questão da comparação. Você se comparava com quem quando era criança? Um primo, um tio, um vizinho da E olha frente, lá, né? exato. Um tocava violão. E era super temporário, né? Porque migrava, à medida que você crescia e convivia com outras pessoas, você migrava. E nós temos também o suicídio induzido, que é um desafio online. Eu tenho uma mãe que me procurou nas redes, e olha que loucura isso. A filha dela foi induzida ao suicídio, 14 anos de idade, num desafio. Ele disse o seguinte, você vai segurar a respiração durante 2, 3 minutos, você vai voltar. Você vai voltar e tudo vai ser melhor. E ela acreditou. Foi induzida, ela faleceu, veio a óbito. A irmã, já desconfiada que havia sido por rede social, por plataforma, entrou na senha da irmã, sem que o agressor soubesse. A irmã também não tentou suicídio? Minha nossa. A irmã foi tentar investigar por conta própria e foi cooptada pelo agressor. Para você ter uma ideia, a dimensão que é isso. É muito grave. É uma engenharia social por trás disso tudo que a gente está falando, que ela surte muito efeito. E assim, vamos além disso, né? Essa família acabou. E esse agressor, quem era? Qual era o perfil Nós dele? estamos com a investigação. De onde surgiu? Isso tá não tem. Não, a gente ainda não concluiu isso, está em investigação. Mas assim, o que a mãe narra meu casamento acabou, porque naturalmente joga a culpa no outro, né? Que não existe, não é uma culpa que exista. E também nós temos o fator de por que eu, né? E a mãe tentar o tempo inteiro provar que minha filha não é suicida. Por questões religiosas, por questões éticas. Minha filha não tinha isso. Minha filha era alegre, minha filha era feliz. Então, olha a dinâmica que tem tudo isso e o poder que tem um celular, né? O poder que tem a tela. As mulheres, as meninas são mais vítimas do que os meninos? Muito mais, muito mais. Muito mais vítimas, muito mais predispostas a serem vítimas.
Isso está muito claro para a gente, muito claro. Até por questões de pertencimento, porque elas ficam o tempo inteiro tentando se encaixar, né? Por questões até financeiras mesmo, porque hoje a gente vê, nitidamente tem uma faixa da adolescência aí viciada em bets. Me conta isso. Viciada em bets, Andréia. viciada naquele cigarro eletrônico, viciada... É isso, é exatamente isso. Esses são os novos riscos. Quando os nossos pais falam, droga, cuida, parece que o droga era o cachorro que ia vir te morder, né? Sim. Hoje é isso, bet, vape... Exato, exatamente. É por aí que a gente está indo. E a rede social, e o celular, e o acesso a telas. Então, assim, é um conjunto que, se a gente não tomar uma providência, as coisas vão mudar e para muito pior. Muito pior. E agressor, há um perfil que vocês já conseguiram traçar, assim? Não, ainda não. Não tem perfil. Eu digo para você com toda certeza. Se sua filha tem acesso à tela, ela pode ser vítima. Ponto. Ponto. Não tem a menor dúvida disso. Meu Deus do céu. Bom, letramento digital me parece ser É o caminho. É o caminho, né? É um caminho, né? É um caminho. Porque, de novo, quando a gente trabalha com uma ciência que não é exata, como o comportamento humano, como o crime não é ciência exata, faz isso, mais isso, dá isso. Você não trabalha com sim ou não, você trabalha com probabilidade. É a velha história. Se a gente colocar uma viatura passando aqui, a probabilidade do crime diminui. Por isso que eu perguntei do perfil, porque essa é uma coisa que a gente faz, por exemplo, na análise criminal. Fala, deixa eu ver se eu consigo traçar um perfil, deixa eu ver se eu consigo ver uma tendência, deixa eu ver se eu consigo ver uma correlação. Né? Então, assim, falando de probabilidade, né? Quando você tem o letramento digital, por exemplo, se você chegar por hoje para amigos, tem amigo lá que tem filho pequeno, fala assim para assim, você sabe o que é Roblox? Assim, ó, para não errar, tá? O que eu vou falar aqui, para não errar, metade não sabe. Esse que não sabe, cara, tá muito... A probabilidade de acontecer isso é muito alta. Aí tem os amigos que sabem o que é. Sei, meu filho brinca e tal. Você sabia que tem um chat no Roblox? Aí essa metade... Chat por voz, onde já se viu um jogo ter chat por voz. Essa metade já virou outra metade. Então a gente já tá falando de 75% já não sabe o modus operandi lá que o vagabundo usa. Então, assim... Se 100% da população souber, a gente elimina o crime? Não, mas diminui a probabilidade. É do tipo, não fica andando em São Paulo com o celular para cima. A impressão que eu tenho é que a gente tem muito que a gente não sabe ainda. Tem um universo. E a internet, ela ainda tem como é que vocês falam? Um agravante. Ela ainda tem um agravante que o ciclo é muito rápido. Provavelmente o Discord já tá ficando velho, né? Porque daqui a pouco tá muito manjado. Pois é, o Roblox traria. Agora? O Roblox traria um outro. A hora que você começou. Signal. Olha, veja bem. Tem mais, tem outro. É que a gente não vai dar ideia. Exato. Entende, mas assim... Tem outro que é muito pior, Então, assim, é complexo. Então, esse ciclo, ele é muito rápido. A coisa é uma novidade, já não é mais assim com uma facilidade. Mas olha que bacana, né? Quando eu abri minha rede social por culpa dele... Né? Pode indiciá-lo por culpa dele. Esteja preso. As mães vêm hoje no meu Instagram e dizem o seguinte: nossa, eu perguntei pra minha filha se alguma vez alguém tentou puxar um assunto com ela no Roblox. E sim, olha que louco, sim. Mas não, mamãe, eu não dei prosseguimento, ou eu conversei e depois... Entende como assim? Não sabem. É muito claro isso pra mim. Não sabem, não têm noção. Uns têm noção e aí vem a negação. Não, eu bloqueei. Bloqueei o chat, bloqueei, ele não tem acesso a nada. Ele joga offline. Ele tem o controle parental. Lá, como se eles não soubessem desbloquear. Exato. Né? E assim, eu falo, você sabia que tem um jogo... Qualquer um de nós, né? Pode montar um jogo e inserir dentro do Roblox. Não tem moderação. Qualquer um de nós. Desde que eu pague... Qualquer um de nós pode inserir. E semana retrasada, nós pedimos a derrubada de um jogo, exclusão da plataforma, que simulava um ataque à escola. Conta essa história Nitidamente, ele simulava, ele pedia pro jogador olhar onde tinha câmera, ele pedia para ver se tinha policial na escola, ele planejava todo um atentado, a gente pediu a derrubada desse jogo. Existem jogos ali que simulam tráfico de drogas, simulam prostituição... Né? Então, é bom os pais ficarem atentos, não liberar
o Roblox só porque é um jogo. Me parece que esse é um pouco o olhar agora de vocês. É aproveitar a expertise que você tem de sobra com comunicação social. Eu tenho notado isso nas suas redes. Para levar esse conhecimento para os pais e para o público. Vocês estão fazendo esse movimento? Esse é um desafio que vocês estão tentando vencer? Assim? Muito, muito. A gente tem feito muita palestra. Muita palestra. E aí eu vejo o olhinho do pai e da mãe brilhando assim, porque o que eu narro ali, não raras vezes, aconteceu dentro de casa. Ontem eu acabei de sair de uma palestra, eu fui abordada. Olha, minha filha, eu queria falar com você porque minha filha está inteira cortada. Eu não sabia que isso existia. Como que eu posso ajudar? E a gente fornece telefone, um meio de ajuda. Por quê? E o que mais me preocupa? Nem os médicos, psiquiatras, nem os psicólogos que atendem na rede pública sabem disso. Hoje nós temos raros profissionais especializados em telas, né? Raros, É só ver a formação de todos esses profissionais. Formação. A pedagogia, a polícia, o psicólogo. Se na formação, na faculdade lá, o profissional que está entrando, ele tem esse tipo de material. Não tem. Então, assim, é um caminho árduo, é um oceano aí de coisas para se mudar uma ideia, porque eu vou aqui falar a frase que a Liz falou no começo. É uma geração analógica correndo atrás de uma geração digital. Então, assim, aquele professor catedrático lá que está formando novos psicólogos, novos professores, novos policiais, né? Então, assim, o policial já tem que entender de um monte de coisa, né? Ele tem que entender de violência familiar, ele tem que entender de abuso, ele tem que entender de lei digital e agora também entender de comportamento e crime virtual. Exato. E assim, o comportamento ele muda completamente. Quando você tem um olhar mais acurado, você percebe claramente o que está acontecendo. A gente foi dar uma palestra junto numa escola estadual, né? Na escola estadual. Estadual, lá em Mauá. E quando eu comecei a tocar em um determinado assunto, eu até olhei para ele e na hora ele percebeu também um assunto sensível. Uma mãe levantou e foi embora. Eu toquei essa mãe. Eu toquei. De alguma forma, pro bem, pro mal, a gente não conseguiu conversar depois, mas eu toquei. Então, é muito importante que a gente, enquanto profissionais, porque a gente está aqui de passagem, né? Na vida, na profissão, em tudo. A gente está aqui. Se a gente fizer o melhor aqui, eu sempre digo que o meu maior mérito hoje é ser a tia Liz, porque eu sou a tia Liz das vítimas. Então, eu não sou a delegada, eu sou a tia Liz. Enquanto eu for a tia Liz, que eu conseguir salvar vidas ali e conseguir fazer com que as pessoas modulem seus ouvidos para entender que isso está acontecendo, que isso é real, que isso acontece dentro de casa, acontece na esquina com qualquer pessoa, eu digo que eu já venci na vida, né? Porque é absolutamente preponderante e muito importante que as pessoas entendam os sinais. Eu vou te dar o exemplo do ataque à escola Sapopemba. Era um adolescente, né? Ele queria o quê? Ficar famoso. Ele queria ficar famoso no TikTok. Ele queria ser um TikToker famoso. Ele, uma menina trans, que do dia pra noite, foi isso mesmo, ele se encontrou no Discord e alguém no Discord falou, eu vou te tornar famoso, você vai ficar famoso se você atacar uma escola. E foi isso que ele fez. Só que ali dentro não se aceitava a menina trans. Ele tinha que virar homem. Ou seja, do dia pra noite, uma menina trans vira homem. Opa! Se eu tivesse ali dentro um olhar apurado de alguém, porque esse menino já havia sido abandonado pela família, mas de repente um professor, veja bem, não estou atribuindo culpa ou nada, mas não, eu acho que é um movimento. Próximo, exato. Por ignorância no sentido de ignorar, de não ter o conhecimento. Isso. A Liz fala uma coisa que eu também levo sempre lá nas minhas falas, que é assim, todo adolescente fica pendurado no celular, né? Come celular, dorme celular, toma banho no celular, todo celular. Aí, de repente, o teu filho não fica mais perto do celular. É uma quebra de um comportamento, que aquilo está sendo tão aterrorizante que ele começa a ficar longe, não quer nem abrir. Sabe quando a gente está com o cheque especial no banco, a gente fala, não quer nem abrir o aplicativo. Ele fica longe do celular. Você fala, cara, mora no celular, como é que está longe? É uma coisa a se levantar. E aí a abordagem, né? Sim. Você fica, o que está acontecendo? Quem que é que você está conversando? Pronto, travou, não tem comunicação, não tem conexão. Né? E então abrir o espaço, poder conversar, poder acessar, poder oferecer ajuda, porque é assim, ninguém é vítima porque quer,
ninguém gosta de ser vítima, ninguém gosta de sofrer aquilo. Só que, olha que coisa louca, né? É melhor passar por isso, cortar o mamilo, beber água da privada, do que contar para os meus pais. Exato. Eles não têm conexão. No peso. Olha isso. São famílias desconexas. Quando a gente pensa assim, essa é uma das frases que... Eu não me lembro de quem que eu ouvi, mas é uma das que mais me dói falar. Às vezes a única pessoa que dá atenção para uma criança é o abusador. A única que dá atenção. Então, quando a gente fala da dor, recentemente eu passei um caso, né, uma questão na minha vida. O meu pai se suicidou faz 1 mês e meio e tal. Inclusive, agradecer a Lisandré por tudo que ela fez lá publicamente aqui. E ela tá falando essa coisa do preconceito, do suicídio e não sei o que, essa coisa toda. E aí, pô, tava lá, cara, assim, uma dor, uma coisa horrível. E aí, quando eu começava a falar com as pessoas, a maioria das pessoas falava assim, cara, eu não tenho pai. Então, assim, ter pai virou um item de luxo. Ter pai. Aí tem os que têm o pai. Mas é órfão de pai vivo, né? Ele tem o pai lá que não tem nada. Então você vai jogando isso numa escala de uma família totalmente desestruturada, uma família que ninguém se conversa, uma família que só tem agressão, que só tem problema, até achar um que dá carinho para essa pessoa. E o carinho, o afeto, você deu o exemplo do estelionato, né? O carinho, o afeto, cara, é a arma mais poderosa que tem. E a Liz fala, o cara não tem pressa. Então ele vem, agrada e sai. Ele agrada e sai. Ele São agrada várias, e sai. né? Ele consegue fazer várias vítimas ao mesmo tempo. É via internet. E a internet potencializa, porque aquele estelionatário que saía com a pessoa, ele não tinha tempo, não dava para sair com 3 pessoas no dia, né? Exato. Hoje o golpista com a internet, ele solta o golpe dele em 100, 1000. E ele faz aquilo todo dia. Aí pescou. Ele também trabalha na probabilidade. Ele também trabalha com estatística. Então a internet, ela potencializa tudo. Coisas maravilhosas, a gente está aqui conversando, nos conhecemos pela internet e estamos trocando ideia aqui, mas também o crime, tudo potencializou, né? Então, talvez não tenha outro jeito a não ser acompanhar com quem o seu filho anda, com quem o seu filho conversa, o que o seu filho faz. E assim, botei um negócio lá, para não falar marca, como é que você chama? Controle parental. Controle parental. Coloquei um controle parental, posso dormir em paz, porque, enfim, aquela marca de tecnologia vai cuidar para mim. Não vai. O moleque entra, ele vira aquilo do avesso, ele arruma um jeito, ele entra em outro... E o jovem em busca o adolescente em busca... Jovem, né? O broto. Porra, meu! O broto. Ele, em busca desse pertencimento, ele muda o comportamento dele. A gente vê isso com relação aos atiradores ativos. Eles começam a usar calça cargo, eles começam a replicar aquelas camisetas com dizeres de Columbine, por exemplo. Eles começam a ter toca ninja. Eu fico me perguntando, quando a gente vai cumprir mandado de busca e apreensão nessas casas, que a gente apreende tudo isso, cadê a mãe que não olhou? Mas, senhora, você acha uma balaclava de boa? O guarda-roupa desse adolescente, né? Não é possível. A gente vê a estrutura da casa, não é possível que ele tenha escondido tantas camisetas, tantas calças. Então, eles dão sinais o tempo inteiro. E eu digo que, assim, a nossa meta de vida, eu acho que do William também, é unir nesse movimento a educação. Porque os professores ali, eles exercem um papel fundamental de um olhar diferenciado. Não que eles tenham que intervir, porque nem é papel deles, é nosso. Mas, assim, é o olhar onde a polícia não chega, onde a família não chega. É um professor de educação física que nota que um braço está cortado ou o adolescente não quer fazer aquela atividade. É um professor de artes que ele vê ali o adolescente ou a criança... Expressando. Exato. E também é o professor de português, que ele vê ali o adolescente escrevendo um monte de coisas anormais. Massacre, raça branca, porque eles, na verdade, eles são ideologicamente multifacetados, porque eles são nihilistas, eles são neonazistas, eles são satanistas e eles nem sabem o que é. Eles são meros repetidores, né? Mas eles querem pertencer àquilo, eles começam a se vestir assim, eles começam a ter comportamentos desse jeito. Nós cumprimos o mandado de busca e apreensão
recentemente em São Paulo por conta de um suposto ataque à escola. E na parede do quarto desse adolescente, o que tinha de cruz, sangue, emoji de sangue, o que tinha de desenhos com números e letras que remetiam ao satanismo, mas a mãe não sabe, né? A mãe não sabe. Então, assim, a gente carece de espalhar esse conhecimento minimamente para que eu enxergue ali algum sinal de alerta. Me parece que essa é a constante de vocês e o grande recado ou a grande lição. Me parece que é isso, que esse descolamento afetivo entre gerações é o que é o buraco, a lacuna que o agressor preenche, né? Sim. E se a gente pensar, vamos pensar o adolescente bom, o adolescente que estuda, que trabalha, que tem um adolescente na qual a gente gostaria que fosse composta a nossa sociedade. Então você começa a ver o padrão. Adolescentes muito bons, adolescentes que têm uma vida legal, tem algum tipo de apoio afetivo e o adolescente criminoso não tem. Você começa aquilo que você falou do padrão, eu começo a entender o padrão dessa pessoa. Então, tá faltando alguém dando orientação. Porque se tem também uma ideia, Tomás, que é assim, o adolescente ele tem que se ferrar para aprender. Essa é uma ideia muito solta, né, na vida. Um dia que você tiver a oportunidade, estiver passando no teu feed, agora a gente fala, o feed já vai buscar. Daqui a pouco vai aparecer. É exatamente isso. Se você encontrar um vídeo que tem um adolescente sendo ameaçado ou sendo agredido por um adulto, pela mãe, aqueles vídeos assim, o moleque fez um negócio, a mãe veio quebrando ele na escola, até em casa e tal. Quais que são os comentários ali? É isso mesmo, tem que bater, porque senão não aprende, não acha que a vida... Na nossa época era assim, funcionava. Ou seja, é uma exaltação à violência e a esse tipo de coisa. E aí eu sempre digo o seguinte, se sofrimento na adolescência e na infância ensinasse alguém, crianças de orfanato seriam adultos premium. Passaram por todos os problemas, todas as dores, todas as coisas, e isso deixou eles cascudos. E é contraintuitivo. Você vê que adultos fortes mentalmente foram crianças bem cuidadas. Então, você ter a possibilidade de saber que o que aconteceu ali, a formação eu tô com você, você tem para onde correr. A frase que eu gosto muito de dizer, teu filho teve um problema, ele corre de você ou para você? Ele vem te contar ou ele vai correr? E outra coisa, um adolescente não vai deixar de saber o que é sexo, o que é pornografia, o que é masturbação, o que é droga, o que é violência. Ele não vai deixar de saber. Então, já que ele não vai deixar de saber, que seja com o pai, que seja com a mãe, que vai dar uma informação positiva. Porque ou ele vai perguntar para um outro colega, que na melhor das intenções vai dar uma orientação péssima, ou ele vai perguntar para alguém que vai usar aquilo contra ele. Ele vai perguntar de droga para o traficante. Então, esse canal, como eu disse, se você trabalhar na estatística, ele diminui muito a probabilidade, porque aí vira cultura, vira... Né? Eu dei aula há muito tempo, principalmente no ensino médio, e bullying. Porque assim, não cometa bullying é feio, bullying é crime. Não adianta. Não adianta. Então, o que a gente começou a tornar? Eu já chegava na sala de aula e falava assim, eu sou a favor do bullying. Aí todo mundo parava, como é que é, o professor? Não, eu sou favorável, eu acho que tem que ter bullying. Só que é o seguinte, você vai fazer o bullying com um cara maior que você e mais forte. Porque aí você prova que você é embaçado. Porque até na zoeira tem ética. Vai zoar. Zoar algum coitadinho lá, chutar o cara. Você não é brabão? Pega uma pedra e taca na viatura. Que aí você é brabo, você é um cara embaçado. Do contrário, bater em alguém que não pode se defender, isso não chama nem bullying, isso chama covardia. Então você começa a trazer essa ideia, gerar uma cultura. Aí um dia, um zoa o coitadinho. Aí o próprio colega fala assim, olha lá o covardão. Vira piada, que é a única coisa que adolescente respeita o que o meu grupo está dizendo. Então a gente cria, eu me lembro uma vez, até eu usei isso como um case,
primeiro dia de aula, eu sempre chamo meus alunos pelo nome. Tinha 300 alunos, todos eu chamava pelo nome. Tinha a Ana Luísa e a Ana Clara, que eu dava uma invertida. Eu chamava só de Ana para passar, não? E a minha pergunta sempre era no primeiro dia: como você quer ser chamado? Que ainda tem essa questão. E aí um dia o menino falou assim para mim: eu quero ser chamado de Ruth. Eu pensei, Ruth é o nome de uma tia, né? Todo mundo tem a tia Ruth, né, meu? Que anda de corcel, né? Mas eu pensei, eu não vou ficar assim, porque Ruth, que é o nome feminino. Enfim, quer ser chamado de cadeira, é cadeira. E eu, Ruth, fala Ruth. Oi, Ruth, conta pra gente. E a sala ria. E eu ficava assim, mano, o que eu faço? Tem alguma coisa... Eu chamo o cara de Ruth e os moleques ri, ou eu não chamo ele do nome que ele quer, os caras não ri. E aí eu ficava nessa situação. E foi. No último dia de aula, eu fechando, agradecendo o ano que a gente trabalhou, o Ruth levantou a mão e falou: professor, eu queria te contar uma coisa. Meu nome é Gustavo e no primeiro dia de aula eu falei Gucci. Só que você chamou de Ruth e aí virou a zoeira zoar o professor. Aí eu falei: vocês entenderam o conceito. Zoar eu pode. É isso aí. Porque eu tenho capacidade de me defender. Foi uma zoeira saudável, uma brincadeira, a gente riu, ninguém foi para casa triste. Vocês entenderam a essência. Agora, zoar alguém que não pode se defender, a gente vai pro nível da covardia. E aí o covarde, quando ele é zoado por ser covarde, a tendência dele é parar. A tendência dele é não querer fazer. Né? O vídeo que estourou na internet, que me colocou na internet, foi um vídeo de um aluno de 14 anos que não queria tomar banho. A mãe veio me perguntar, meu aluno, o professor, sabe o teu aluno? Ele não quer tomar banho. Eu falei: deixa sem banho. Ele falou: não, mas tem que tomar banho. Eu falei: eu tomo 2, todo dia. Mas 14 anos, 15, né? Botar debaixo do chuveiro. Só que é o seguinte, coloca o limite. Você não vai tomar banho, tá liberado. Não troca camisa, não troca cueca, não troca meia, não troca nada. Imagina, 15 anos com a mesma meia, 3 dias. Começou a feder na escola, os amigos começaram a falar: mano, sai de perto, não fica aqui, pronto. Agora toma 3 banhos por dia, ninguém precisa falar nada. Então é você modular esse ambiente que o adolescente vive para ir conduzindo ele de uma forma que ele vai. Uma espécie de controle social informal, né? Do que é importante para ele. Porque a gente também chega assim e fala assim: não se deve usar droga, não se deve, não sei o quê. Você acha que droga é gostosinha, legal, né? Vem cá. E levar num lugar que tem uma cracolândia da vida do café. Isso é droga. O baseadinho é legal. Eu falo pros moleques assim, ó: vocês querem fumar baseado, eu vou liberar pela neurociência. Como que é? 50 anos. Quando você fizer 50 anos, fuma essa merda. Com 15, você vai arrebentar com a tua cabeça. Não vai fazer bem. Cara, as organizações que defendem a liberação da maconha falam: não pode usar adolescente. Então, se você usar adolescente, você é um idiota. É isso. Bebidinha, legal, divertidinho, toma um negocinho colorido, tá acabando com a tua vida. E aí o meu aluno, que às vezes, porque eles gostam de fofocar também pra caramba, né? Toma cachaça, cai. Aí a galera filma, vira. Aí no outro dia, você vai lá, você sabe da história, você fala pro cara: presta atenção, você bebeu pra ser o cara da hora. Você tá sendo motivo de ser trouxa. Porque é isso, você vai beber, vai fazer um monte de merda e vai ser zoado pela galera. Faz o seguinte, bebe semana que vem de novo, pra gente chegar na segunda e ficar zoando. Parte 2 do vídeo. O cara para. Esse controle social pro adolescente, ele é muito importante. Achar que vai ouvir a mamãe e o papai dando orientação. A gente não fez isso. Quantas coisas a nossa mãe falava, aí quando você tá adulto, você fala: porra, mano, aquela orientação lá era boa. Eu não tive inteligência para entender. Então, nesse momento, é fazer ele sentir, né? Eu falo muito: adolescente não ouve, adolescente sente. Ele sente muito o que está acontecendo. Então, se você não entender... Então, quando leva isso que está acontecendo no Discord, a menina, para mandar um nude, ela vai pensar muito, se ela souber dessa informação. Se ela souber o ato. Então, assim, cara, aprende, entende. Eu fiz um trabalho uma vez sobre soft porn. Então é o pornô leve, que é isso que tem no Instagram. Você tá rolando, decote, o cara com a negoção de lado, com a sunga branca, e não sei o que, sensualizando. E aí eu falei pros alunos: vocês vão fazer um trabalho sexta, sábado, domingo. O professor vai passar sábado na semana. Porque eu sou um professor rígido. Comigo é assim. O que tem que fazer? Ficar na rede social. Só. Você só vai abrir o teu bloco de notas quando você vê uma imagem sensual, você vai anotar. Um risquinho. 1, 2. Os alunos chegavam na segunda-feira 150 vezes.
tinha aparecido decote, pessoa de biquíni, isso que são tudo menor de idade, tudo no ensino médio. Então, ele vai entrando naquilo ali, e aí eu falo, você acha que quando eu vejo uma mulher de biquíni, de decote, sensualizando no meu Instagram, eu clico lá, não tem interesse. Porque eu sou um anjo e eu não acho aquilo lindo? Pelo contrário. Não quer alimentar o... Porque eu sei como o negócio funciona. Então, se você ficar olhando aquilo lá, tirar print, ficar assistindo, você está dando alimento para o algoritmo. Você está sendo besta de fazer isso. Entende? Então, é trazer essa visão de um outro lado para saber que não é brincadeira. Eu queria fechar aqui agradecendo vocês, mas uma última coisa. Há uma rede de proteção, há locais em que as pessoas que estão ameaçadas ou que estão sofrendo problemas podem procurar, não é isso? Sim. Se você puder fazer esse anúncio, essa utilidade pública, por favor. Hoje nós temos um e-mail oficial do Núcleo, né, que é o nucleo.noad@sp.gov.br. Ali a gente recebe todos os tipos de solicitações, desde denúncia, desde palestras, desde, enfim, dúvidas. E eu mesmo que respondo, tá, as dúvidas. A gente tira um dia ali, a equipe comigo, a gente responde. Toda dúvida é pertinente. E também, se você, por acaso, presenciar uma situação, está em dúvida com alguma situação que pode estar acontecendo, 181, diz que denúncia, é anônimo, a gente sabe. Muita gente pergunta, é anônimo mesmo? É, totalmente anônimo. Então, assim, é aquilo. Se a gente calibrar nossos ouvidos para que isso pode realmente acontecer com os nossos e com o filho dos outros, eu acho que a gente já está um passo na frente. Vamos fazer o merchan. Você está nas redes, não tá? Sim. Seu Instagram, qual que é? Liz, com S, _ Salvariego. E o Noad tem algum perfil, alguma coisa? Ainda não tem nada? Não tem. William, você também está na rede. Qual que é o seu perfil para a galera que tiver curiosidade, quiser? William.Borghetti, ruim de escrever, cheio de letra dobrada. Então, o pessoal que colocar lá na lupinha do Instagram, Neurocomunicação, tudo junto. Primeiro perfil que aparece lá é o meu. Legal. Gente, foi um prazer. Prazer foi aprendi pra caramba aqui. Dava assunto para um curso inteiro aqui de nova criminologia. Agradecer demais aí a presença de vocês. Espero que quem tem assistido a gente tenha gostado. De novo, vou pedir, não se esquece de se inscrever, dar essa moral aqui pro canal. Eu tô numa cruzada de inscritos aqui. Sabe uma coisa que é legal pra galera que tá assistindo? Pegar o link aqui e enviar no grupo da escola. Ah, legal. Muito bom. Todo mundo tem um grupo da escola, porque isso dissipa pro público que lida com adolescente. Então, com professores, com pais, manda num grupo da escola. Em vez de ficar mandando lá bom dia e... Boa tarde, boa noite. Figurinha. É isso aí. Gente, então, por favor, quem puder compartilhar e aproveitar os ensinamentos aqui, ia ser muito bom para todo mundo. Agradeço aí a audiência de vocês e curtam aí o nosso canal.